De olho em 2022, a semana de debates e votações na Câmara terá a mini-reforma eleitoral e a PEC, que pode impor uma quarentena ampliada a policiais e juízes que quiserem se candidatar. Sobre essas discussões, a gente conversa agora com o deputado federal, o Coronel Tadeu, do PSL aqui de São Paulo. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É um prazer estar com vocês. Nós que agradecemos. Deputado, não só essas mudanças eleitorais, mas também é bom lembrar que essas alterações precisam ser votadas até outubro para terem validade já na eleição do ano que vem. O que é possível aprovar até lá para que dê tempo de algumas mudanças serem feitas, deputado? Tiago, os interessados nessa matéria estão correndo contra o tempo, porque, como você bem falou, precisa de um ano de antecedência para que possa valer para as eleições de 2022. Nesse caso da quarentena, Tiago, é um assunto que entrou de última hora, todos nós fomos pegos de surpresa. Isso foi colocado no relatório na semana passada, acredito eu que na terça-feira ou na quarta, e isso nos causou muita surpresa. Por que dessa forma, por que esse tema desse jeito ser colocado, né, de última hora? Qual é o objetivo disso, né? Quem está colocando? Então, todas essas perguntas, a bancada dos militares, nós temos lá cerca de 20 policiais militares de diversos estados e 3 militares das Forças Armadas. Então, nós estamos conversando e hoje está prevista uma reunião com a relatora, a deputada Margarete Coelho, para tratarmos desse assunto e começarmos a ver alternativas a esse texto. Deputado, agora as perguntas dos nossos comentaristas, começando por Cristina Grêmio. Cristina. Deputado, bom dia, prazer conversar com o senhor de novo. Eu queria saber justamente como é que estão essas conversas de bastidores. O senhor falou aí que tem uma reunião agendada com a relatora, porque, a meu ver, e eu acredito que para milhões de brasileiros, essa história de terem incluído policiais, bombeiros, algumas outras categorias aí nessa proposta, tem a ver com o nome exclusivo de Sérgio Moro despontando como possível candidato à presidência. Para evitar que ele seja candidato, tira-se um monte de outros possíveis candidatos. Me lembra muito isso que eu quero dizer, lembra muito, eu imagino, a milhões de outros brasileiros, o caso do ex-presidente Lula, que para soltar Lula, soltaram milhares de presos perigosíssimos, quando voltaram atrás naquela decisão de prisão em segunda instância. Então, ainda está em tempo de se discutir isso. Como é que estão as negociações de bastidores? Há possibilidade de mudança de proposta? Bom dia, Cristina. E você citou um exemplo muito esdrúxulo mesmo. Enquanto eles fizeram de tudo para soltar o ex-presidente Lula, eu estou me sentindo preso, né? Na verdade, eu estou vendo que a minha categoria está sendo bem prejudicada nessa mudança da lei, porque será impedida praticamente de disputar as eleições. Você ter que cumprir uma quarentena de 5 anos é muito ruim para todos nós. Será que o pastor ele vai cumprir também quarentena de 5 anos? Qual é o motivo, qual é a base, qual é o fundamento para se colocar uma medida tão restritiva a poucas categorias? Porque o texto fala em magistratura, fala o Ministério Público e os policiais. É estranho que são 3 categorias que, entre aspas, né, aqui metaforicamente falando, né, que mais bate nos políticos que não cumprem as leis. Então, as conversas elas estão acontecendo de uma forma bem serena, bem tranquila. Eu já conversei 2 ou 3 vezes a semana passada com a Margarete Coelho e propus a ela esse encontro com os militares hoje. Esse encontro vai acontecer por volta das 11 horas. Eu, inclusive, estou abrindo uma reunião via Zoom para aqueles que estão fora de Brasília, para que eles possam participar também, né? E vamos ver se avançamos nessa conversa, porque o tempo é muito curto para a gente poder decidir alguma coisa. Só temos hoje e amanhã, porque, em tese, o presidente Arthur Lira quer pautar essa matéria na quinta-feira mesmo. Deputado, agora na sequência, Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Deputado, bom dia. Outra mudança que parece que vai voltar aí são as coligações proporcionais nas eleições, né? Aquela que cria um retrocesso, no qual o eleitor vota em um partido, o voto acaba indo para outro. Ou então facilita também aí que legendas de aluguel simplifiquem e sobrevivam por mais tempo. Eu queria entender qual que é o raciocínio por trás da volta das coligações proporcionais e se tem alguma chance dela não passar. Joel, bom dia.
essa questão das coligações, eu acredito que ela foi enterrada. Eu não sei se vão ressuscitar na sessão de quinta-feira, mas até onde eu lembro, ela foi enterrada na última votação e não se falaria mais nisso. E o próprio Senado, eu senti um clima muito pesado no Senado em querer pautar a coligação. Ela só foi experimentada apenas uma vez, que foi nas eleições municipais. Então, não deu tempo de a gente maturar esse assunto e eu acredito que ele poderia ser experimentado, não há problema nenhum em lá na frente nós reconhecermos, não é bom. Mas olha, João, eu vou fazer coro com você no seu raciocínio, né? Você vota numa pessoa e acaba elegendo outra, né? Porque a coligação ela é meio perversa nesse sentido que você falou. Então, eu vou acompanhar o seu raciocínio e vou fazer forças para que não volte, para que a gente tenha um tempo de maturação desse assunto. E, deputado, quais seriam os principais motivos pelos quais os entendedores acreditam que seja necessário esse período de pelo menos 5 anos de afastamento entre o cargo de juízes, policiais, militares, para um cargo político? Possivelmente o acesso a documentos, pessoas privilegiados, por exemplo? Adriana, eu acredito que não. Eu acredito que essa medida é um cerceamento de uma determinada candidatura, em especial do juiz Sérgio Moro, que teoricamente é um pretenso candidato às eleições presidenciais do ano que vem. Poxa, que coisa mais legítima de qualquer cidadão desse país se candidatar. Já não é fácil você se candidatar, seja para vereador, para prefeito, né? Qualquer cargo. A eleição ela é muito difícil. E, poxa, eu lembro de um colega meu já falecido, uma pessoa brilhante, um parlamentar brilhante, que é o Luiz Flávio Gomes. Ele foi delegado de polícia, foi promotor de justiça e juiz. E tinha lá o seu cursinho, né, o LFG, e depois se candidatou, foi eleito, era um brilhante parlamentar. Imagina, a gente perde até em qualidade, porque o trabalho na Câmara, tudo bem, é um trabalho essencialmente político, mas é um trabalho legislativo. As pessoas precisam ter conhecimentos específicos para estar lá, né? E eu acredito que você, inclusive, perde em qualidade ao fazer esse cerceamento a determinadas categorias, em especial juiz, promotor e policial. Sim, deputado, para fechar rapidamente, Rodrigo Constantino, a sua pergunta. Deputado, bom dia. Eu queria a ajuda do senhor. Como é que eu explico para os meus vizinhos aqui americanos, para levarem o Brasil a sério, que nós temos uma possibilidade do juiz que prendeu o maior corrupto, o mais famoso corrupto da nação, ele pode ser considerado impedido de disputar e já foi considerado suspeito de julgar, mesmo em outras instâncias, validando suas decisões, por indicados e, em alguns casos, amigos ou ex-advogados desse mesmo corrupto famoso. Enquanto que o corrupto famoso pode disputar as eleições tranquilamente e ainda é tratado pela mídia em geral como alguém moderado e de centro, mesmo fazendo ameaças de que vai vir com censura. Eu queria sua ajuda, deputado. Como é que eu explico que o Brasil é um país sério nesses termos? Constantino, o que eu vou recomendar a você falar para os americanos é o que eu tenho dito. Fale a verdade. O país continua sendo o país das piadas. O Brasil é o país das piadas, onde um juiz ele fica impedido praticamente de disputar qualquer eleição, não é a de presidente, simplesmente porque prendeu o maior corrupto. Eu acho que a verdade ela cabe em qualquer lugar e você vai ter que se utilizar desse artifício para explicar aos americanos. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo. É rir para não chorar, Constantino, porque você acaba fazendo com que essas categorias sejam seres humanos de segunda categoria mesmo. Você pode tudo, ou você pode fazer só aquilo que algumas leis lhe permitem. Agora, disputar a eleição, meu amigo, isso aqui é só para quem é brasileiro e dos bons. Então, o cara vira um ser humano de segunda categoria numa situação dessa. Eu simplesmente só posso dizer para você, é um absurdo. E conte a verdade para os americanos, que é para eles se decepcionarem, não com o país, não com o povo brasileiro, mas com a classe política, que infelizmente tem uma elite política que domina e acaba protagonizando essas piadas. Deputado Coronel Tadeu, do PSL aqui de São Paulo, obrigado mais uma vez pela atenção e gentileza, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Bom dia a todos. Obrigado, Adriana.